Olha, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, até 2030 a depressão deve se tornar a doença mais comum no mundo, afetando mais pessoas do que qualquer outro problema de saúde, incluindo câncer e doenças cardíacas. Em meio à pandemia, o diagnóstico pode impactar mais pessoas. E para falar sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a psicóloga, escritora e psicanalista Beatriz Breves, diretamente lá do Rio de Janeiro. Doutora Beatriz, boa noite, um prazer tê-la aqui no Jornal do Estado, a senhora aí no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, e nós aqui no Nordeste, em Aracaju, no estado de Sergipe. Outra cidade maravilhosa também, Nordeste é maravilhoso, muito prazer estar com vocês. Doutora Beatriz, inicialmente eu pergunto para a senhora qual ou quais as diferenças entre tristeza e depressão. Depressão e tristeza. Tristeza é um sentimento como outro qualquer. Tristeza, alegria, raiva, enfim, um sentimento. Né? Normal de se ter, a gente acorda triste, passa o dia, fica alegre, depois volta a ser... Enfim, é natural, é um sentimento. Depressão não. Depressão já é uma doença. Então, é preciso encarar bem essa verdade. Eu acho que está faltando esses dados astronômicos que nós estamos vendo aí no Brasil e no mundo, leva a gente a pensar o pouco investimento que se faz, investimento não só financeiro, mas também de esclarecimento sobre a questão da saúde mental. Né? E a depressão está vindo talvez até como uma denúncia para nós, um alerta. Olha, está na hora de prestar mais atenção na saúde mental das pessoas, do ser humano. E com a pandemia, doutora, a depressão cresceu mais? É lógico, porque, veja bem, a depressão ela não tem um único fator, nós somos biopsicossociais, o ser humano é um complexo nesse sentido, então são vários fatores, né? Mas sempre terá, de um modo geral, as doenças não caem do céu, elas têm um fator desencadeante, então pode predominar numa área biológica, pode predominar numa relação, que vai gerar alguma coisa emocional, pode predominar, mas vai estar sempre ligado às três áreas que compõem, que criam o nosso complexo humano, vamos dizer assim. Pois muito bem, imagina você numa pandemia, da noite para o dia, porque foi assim, olha, a partir de tal dia nós vamos decretar o lockdown. Então, a partir daquela data, eu lembro bem, foi no Rio de Janeiro, foi 23 de março, né? A partir daquela data, você não saía mais, você olhava pela janela, não via uma pessoa na rua, quer dizer, a vida mudou, você dormiu num mundo e acordou num outro. O medo de morrer era enorme, as pessoas, até hoje, né? Tem gente que até hoje não saiu de casa, quer dizer, houve uma mudança drástica na vida das pessoas. E elas tiveram, aí começa a conviver com quem elas talvez, quem morava sozinho ficou mais solitário ainda, né? E quem vivia com a sua família teve que conviver com a família o dia inteiro, coisa que não estava habituada, aí começa também a emergir questões que na rotina do dia a dia não apareciam. Enfim, cria então uma solidão, uma coisa acompanhada às vezes, que é pior, um pânico. Ora, houve foi um corte na vida da pessoa, um desamparo. Né? A gente viveu, o ser humano, e o brasileiro, que é um povo mais quente, mais dado, enfim, nós vivemos um desamparo muito grande e um medo enorme. E isso é um fator desencadeante para diversas doenças, inclusive a depressão, porque aquela pessoa que não tinha estrutura interna para se reinventar, essa pessoa pode ter desenvolvido, com certeza, uma depressão. Doutora, qual o primeiro sinal de que a pessoa está com depressão? Ou seja, quais os sintomas que a pessoa está com depressão? Tem várias. A depressão não é uma característica só, mas vamos falar da depressão mais clássica, né? É o sentimento de perda de energia, você se sente arrastando na vida. Né? Tem pessoas, por exemplo, aí você tem leve, moderada, grave, enfim, a leve você consegue trabalhar, mas você consegue viver sua vida social, mas você se sente desmotivado, você não tem alegria de viver, você se sente meio que arrastando, né? E já na grave, não, a grave você às vezes, a pessoa cai até na cama e não se levanta, né? E com isso, então, é grave a situação, aí fica muito grave, e aí até uma família que vai ter, ou familiar que vai ter que ajudar aquela pessoa. E a pessoa, mas essa mais grave,
até é visível. Eu diria que essa mais leve e moderada é que as pessoas passam por cima disso, como quem diz, ou porque tem o tabu da falta de esclarecimento, não, isso é bobagem, eu tenho que aguentar, afinal de contas, então os homens, então eu sou macho, eu tenho que aguentar, isso é coisa, enfim. Então isso é muito ruim, porque a pessoa está num processo de depressão. É importante que as pessoas entendam que nós estamos na vida, né, o ser humano, ele tem que se sentir minimamente realizado, ele tem que se sentir minimamente produzido e feliz, minimamente. Não quer dizer que vai ser o tempo todo, mas indivíduo. Se você se cronifica numa determinada posição, ou de alegria excessiva, ou de tristeza excessiva, você está com alguma coisa precisando de ajuda, alguma coisa está errada com você do ponto de vista psicológico, né? Você está precisando rever suas questões internas para saber o que está acontecendo. Então, eu diria isso, na medida em que você está se arrastando, enfim, não hesite em pedir ajuda, não há vergonha nisso. A depressão é uma doença, como é uma doença renal, como é uma doença cardíaca, enfim, é uma doença, só isso, e precisa ser tratada. E não há por que ter esse tabu, esse preconceito com relação à saúde mental, entende? É uma coisa que nós precisamos rever, é preciso que a gente acorde para isso. E como uma pessoa, doutora, pode ajudar uma pessoa da família ou qualquer outra pessoa, né, que esteja com depressão? Como ajudar? Qual o primeiro passo? Bom, o primeiro passo, evidentemente, é consultar um médico, né? Porque o médico vai fazer a avaliação, porque tem situações orgânicas que não necessariamente passe pela questão psiquiátrica, remédios, problemas de tireoides, enfim, vários. Aí eu não sou médica, caberia a um médico falar melhor sobre isso, mas que eu sei que desencadeiam depressão. Então, a primeira avaliação, se possível, seria clínica, fazer um check-up, enfim. O psiquiatra também será capaz de fazer, mas aí ele encaminharia, então, começaria com um tratamento medicamentoso, paralelo a isso, um tratamento psicológico, para que a pessoa possa buscar recursos internos, enfim, de se movimentar, porque a pessoa se sente arrastando, é como se fosse um móvel pesado, põe toneladas em cima e a pessoa fica com aquela dificuldade. Então, ter um apoio emocional é muito importante. E a família aí é fundamental, porque a família vai pegar lá pelo braço, vamos dar uma volta, a pessoa não aguenta, não, vamos lá, vamos fazer um exercício. Exercício é muito bom, porque a pessoa, enfim, se revitaliza de alguma maneira, mesmo que ela esteja se arrastando, mas começa. É que nem você empurrar um móvel pesado, no começo é difícil, depois ele vai com mais facilidade. Tá bom, doutora, foi uma verdadeira aula sobre depressão, viu? Para todos nós aqui e todos os que estão acompanhando agora o Jornal do Estado. A psicóloga, escritora e psicanalista Beatriz Breves, falando diretamente lá do Rio de Janeiro. Muito obrigado, doutora Beatriz. Uma boa noite para a senhora, viu? Boa noite, foi um prazer enorme. Obrigada.